pessoal, como vocês estão? Hoje vocês estarão na presença da grande Naomi. Está escondida ali. Ups. É. Espero que vocês estejam todos bem, todos confortáveis aí nas suas casas, aproveitando para chegar à final da Copa. Espanha contra a Argentina. Eu acho que a Argentina vai ganhar porque a FIFA tá roubando para eles, mas espero que a Espanha ganhe. É verdade, é verdade. A gente vai dar continuidade aqui a mais um vídeo da nossa série de Sudokus Fog. A gente tem hoje a parte 2 do vídeo anterior, né, da Nala, da Andri Nala. A gente tem a parte 2 que nem eu comentei, uma pessoa que é bem conhecida aqui na comunidade de Sudokus. Essa pessoa geralmente pega, né, as regras existentes e cria um dinamismo diferente, cria algo que torna o Sudoku ligeiramente mais interessante, traz uma brincadeira, né, aqui para as regras. Por isso eu acho sempre legal trazer aqui para fazer com vocês. Eu peço desculpas, acho que as regras elas acabam ficando um pouco pequenas, inclusive porque geralmente esses Sudokus da Nala vêm com um textinho de introdução da história e tudo mais. Acho que acaba ficando um pouco pequeno, eu preciso fazer esse ajuste aí para os próximos vídeos. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui as regras no meu computador e vamos ler. A gente tem Cookie Crime Parte 2, Connecting Clues by Sandra e Nala, né? Então a gente tem o Crime dos Cookies Parte 2, conectando as pistas. Então vamos ler a introdução. Nala está tentando ligar as pistas deixadas pelo ladrão de biscoitos. Ela percorre cuidadosamente a cena, conectando cada evidência encontrada para se aproximar da solução do mistério. Afinal, ela não pretende deixar que seus biscoitos favoritos desapareçam novamente. Então vamos para as regras. A primeira é que aplica suas regras normais Sudoku, então toda coluna, linha e quadrado de 3x3 deve haver somente um dígito de 1 ao 9. Uma vez, né, o dígito de 1 a 9. A grade está parcialmente coberta pela neblina, então é da série Fog. Então vocês já sabem que se a gente colocar o número correto aqui, os dígitos adjacentes irão iluminar, né, vamos dizer assim, irão se revelar. Alguns elementos da neblina dinâmica podem impedir que todas as 8 células vizinhas sejam reveladas. Então, eu havia já comentado em um dos sudokus anteriores que a gente tem dois tipos de névoa, né, de neblina, estilo fog. A gente tem esse comum, que é o que a gente fala fog normal, que ao redor do dígito onde você acertou se mostra, né, aparece e revela. E a gente tem a fog dinâmica. Como que funciona a fog dinâmica? A fog dinâmica, basicamente, ela não necessariamente libera todos os adjacentes. Ela pode liberar só uma parte, ela pode liberar completamente outro lugar. Ela, às vezes, não libera, então você precisa acertar, tipo, 2 dígitos para liberar. Então, tem uma sequência aqui de diferenças entre as células que irão ser reveladas na fog dinâmica. Essa é a diferença. Todas as linhas do quebra-cabeça são do tipo German Whispers, né, que são essas. Elas geralmente são verdes, tá? Geralmente essas regras do Sudoku elas seguem um padrão. Mas como eu comentei, a Saninala elas costumam ligeiramente mudar um pouco as regras para deixá-las um pouco mais dinâmicas, né, por assim dizer. Mas o jeito que as German Whispers funcionam, né, que são esses o sussurro alemão, ou o assovio alemão, o jeito seria basicamente você tem então todas as linhas aqui elas indicam que elas são então German Whispers, e o que essa regra diz é que você precisa ter uma diferença de pelo menos 5 números de cada número adjacente na linha. Então o que isso quer dizer? A gente tem esses dois, né? Então se aqui for, por exemplo, 6, você precisa ter no mínimo 5 números de diferença. Então 7, 8, 9, 10, 11, você não tem. Mas você tem os 5, 4, 3, 2, 1. Então poderia ser 6 e 1. E assim por diante. Se for um número maior, por exemplo, 8,
você vai poder ser 1, 2 ou 3. Tem que ser no mínimo 5. Cada linha possui sua cor própria e todos os elementos da mesma cor pertencem à mesma linha. Ok? Eu comentei, ela costuma ser verde, mas nesse caso aqui, pelo visto, a gente vai ter várias linhas diferentes representadas por cores, porém com a mesma regra. Você também deverá construir suas próprias linhas between, né, que são essas linhas entre. Elas geralmente são linhas que conectam dois pontos, né? Então, só para exemplificar, a gente vamos dizer que tem aqui. Isso daqui é uma linha between. A gente tem o ponto A, ponto B e ela tem que ser ligada. Vamos continuar aqui. Conectando pares de pistas correspondentes, pegadas com pegadas, migalhas com migalhas, etc. Então a gente consegue ver que a gente tem uma migalha aqui, então em algum outro quadradinho deve ter migalhas semelhantes ou iguais a essas, da qual a gente tem que ligar ela uma com a outra. Cada par representa as extremidades de uma linha between, ok? As conexões devem seguir o menor caminho ortogonal possível, ou seja, ela tem que seguir o menor caminho. Isso quer dizer que se a gente tiver isso e isso, deixa eu só tirar esse 4 daqui, né? O que isso quer dizer? A gente provavelmente vai ter algo assim, ou até mesmo algo que corte no meio, né? Então, vamos supor que faça algo assim. Também poderia ser. Porém, a gente não pode fazer, por exemplo, algo que faça isso assim. Duas razões. Ele não é o caminho mais direto, né? Não é o menor caminho, como também diz que tem que ser o menor caminho ortogonal, ou seja, a gente não pode ter diagonais. Não pode haver diagonais, tem que ser sempre ortogonal, ou seja, tem que ir cruzando os lados, né, dos quadrados. As conexões devem seguir o menor caminho ortogonal, sem compartilhar as células com qualquer outra linha, ou seja, elas não podem ligar tanto com as linhas German Whisper, como também com outras linhas between. Isso é bom saber. E os dígitos ao longo de uma linha between devem estar estritamente entre os valores de suas extremidades. Isso é legal também. Então, o que ele quer dizer é que se a gente tiver aqui e tiver isso daqui, e a gente tiver que uma extremidade é, por exemplo, 1 e o outro é 5, quer dizer que entre aqui deve haver somente números que estão entre 1 e 5, sem contar 1 e 5, ou seja, 2, 3 e 4, basicamente. Uma regra muito importante. Os dígitos dentro de uma gaiola tracejada devem somar o valor indicado no canto superior esquerdo. Não é permitido repetir dígitos dentro da mesma gaiola. Essa daqui é a regra que a gente chama de killer, né? O que ela basicamente diz? Esses daqui. Boa, desculpa, galera. Minha mãe veio aqui perguntar um negócio. A gente estava comentando então sobre a regra. Deixa eu puxar aqui minhas regrinhas de volta. A regra do Killer Cage. Isso. Então, basicamente, nesses pontilhados aqui, essas caixinhas pontilhadas, lembrando que a soma do número sempre está no superior esquerdo. Isso daqui é uma dica importante, tá, galera? Sempre no superior esquerdo. E como que ela funciona? Os números não podem se repetir dentro da jaulinha aqui, né, da caixinha, mesmo se elas tiverem em negócios diferentes, né? Por exemplo, se a gente tiver algo que seja tipo assim, tipo o número que estiver aqui não pode repetir com o que estiver aqui, mesmo não sendo na mesma linha, coluna, por conta que está no mesmo quadrado, ele não pode se repetir. A soma dos valores tem que somar a este total aqui, então 16. E aí a gente também tem aqui os pontos de Kropik, né, que eu já expliquei nos outros, que são os pontos brancos e pretos. Brancos são consecutivos, 1, 2, 3, e os pretos são multiplicação, né, numa proporção ou divisão de 1 para 2, ou seja, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. É isso, galera. Se vocês quiserem pausar agora o vídeo, tenta vocês, deixa nos comentários o tempo que vocês demoraram.
Eu vou dar início, então bora reiniciar e bora lá. Então, primeira coisa que a gente já pode ver aqui são que a gente tem as German Whispers, né, as linhas aqui, aqui, aqui a gente tem uma extremidade da linha Between e a gente tem Killer Cage, né, que são essas gaiolinhas. A gente sabe que 16, o máximo que dá para fazer, o único par que dá para fazer isso é 9, 7. Aqui a gente tem uma de 13, né, e as possibilidades de 13 são 9, 4, 8, 5 e 6 e 7. Porém, aqui a gente tem a German Whisper, que diz que a gente tem que ter uma diferença de pelo menos 5 números em números adjacentes na linha. Ou seja, o número que está aqui com o daqui, que é esses daqui, eles têm que ter pelo menos uma diferença de 5. 6 e 7 tem uma diferença de 1, 5 e 8 uma diferença de 3, e 4 e 9 tem exatamente uma diferença de 5. Então, é 4 e 9. Outra coisa importante nas linhas de German Whisper é que o número 4 e 6 eles são um pouco diferentes, porque a gente tem que prestar muita atenção, porque ele só tem um número de diferença 5. O 4 tem a diferença de 5 para 9 e o 6 para 1. E isso é importante porque, por exemplo, aqui, se a gente fosse colocar o 4, o problema é que aqui a gente teria que colocar o 9 e aqui a gente também teria que colocar o 9, quebrando ali a regra principal do Sudoku. A gente sabe que aqui é 9, aqui é 4, aqui então é 7 e aqui é 9. A gente também tem uma coisa no Sudoku que a gente fala que são os números altos e baixos. De 1 a 4 são os baixos e de 6 a 9 são os altos. Como a linha de German Whisper ela sempre está com uma diferença de 5, a gente sempre tem essa contraposição entre números altos e baixos. Então é baixo, alto. Aqui vai ser baixo, então 1, 2, 3. E aqui alto. 6, 7, 8, 9. Então tira 7, 9. E aqui baixo de novo. 1, 2, 3. Um outro ponto que a gente vê é que a gente acabou de descobrir, então, a outra parte aqui da nossa linha de between. Então, vamos marcar elas. E tem aqui algumas regrinhas que eu já estou percebendo que são muito importantes, né, naquelas regras que a gente leu das linhas between. A primeira é que ela não pode cruzar nenhuma outra linha. Então, isso daqui não pode ser feito, porque a gente está cruzando aqui. Então, essa aqui não pode. A outra é que ela fala que os números que estão dentro da linha devem sempre estar dentro, né, do parênteses, vamos dizer assim, das extremidades. E o que isso nos traz de problema? Se a gente fizer isso, quer dizer que o 9 não tem como estar dentro das extremidades, porque o 9 é a maior extremidade. Então, a gente sabe que ele não pode nem fazer este caminho por cima e nem esse caminho por baixo, sobrando somente esse caminho aqui pelo meio. E aí agora a gente chega aqui num tema muito comum em linhas de Kropik, que é quando a gente tem essa sequência de 3. As linhas de Kropik, né, então vou marcar aqui mesmo, a gente sabe que elas sempre são 1, 2, 3, 4, 6 e 8. São as únicas possibilidades nas linhas pretas de Kropik. E a questão aqui, quando a gente tem uma sequencial de 3, é que o número 3 e 6 eles não podem ser. A gente só pode ter 1, 2, 4 ou 8, porque vai ser 1, 2, 4 ou 2, 4 e 8. Tendo em mente que a gente. Aqui a gente vai usar, então, de novo, a regrinha da extremidade que a gente usou no 9. A gente consegue ver que o quê? Ou a gente vai ter 1, 2, 4, ou a gente vai ter 2, 4 e 8. Se a gente usar 1, 2, 4 aqui, a gente não tem a extremidade agora inferior. Aqui a gente usou a superior, então a gente não tem agora inferior no quesito 1. A gente não tem como colocar o 1 em algum lugar. A gente vai usar o 2, 4 e 8. Então a gente pode tirar o 1 daqui. A gente sabe que o meio tem que ser o 4, né? Porque ou é 2, 4 e 8, ou é 8, 4 e 2. Aqui tem que ser o 4. E uma outra coisa importante é que a gente tem o 8 aqui. O 8 tem que estar dentro das extremidades. Então, a única extremidade superior que a gente pode ter para o 8 é o 9. Aqui não pode ser 9, então aqui com certeza é 9. E a mesma coisa para o 2, na verdade. Então, o 2 também, aqui tem o 1. A gente pode tirar o 1 daqui. Se a gente tirou o 1 daqui, aqui não pode ser mais o 6, né? Porque lembra, o 6 com uma diferença de 5 seria 1.
Então, é agora que não pode ser mais 1. Então, tem que ser 8. E aqui pode ser 2, 3, 2, 3 comum. A gente sabe que aqui é 2, 8, 2, 8. Então, o 2 não pode ser aqui. Aqui é 3. Sobrando aqui pra gente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, ótimo. A gente descobriu aqui mais uma linha de German Whisper. Agora uma roxinha. E aqui uma azul. Tem um ponto de conhecimento nas linhas de German Whisper é que o 5 ele nunca vai poder estar dentro da linha de German Whisper, porque a diferença de 5 para 5 vai ser 0 ou 10, que não existe no Sudoku. Então, a gente tem o 5 cortando aqui, o 5 que não pode ser das linhas de German Whisper, logo o 5 só pode ser aqui. Ok. É... O 4, agora, o 4 é outro ponto importante. Se a gente for levar em consideração que o 4, de novo, ele é o único que tem diferença de 5 com o 9, e o 9 está aqui, quer dizer que o 4 ele nunca vai poder ser na linha de German Whisper. Porque se o 4 for aqui, só poderia ser o 9, só que tem o 9 aqui. Ou seja, o 4 está em um desses também 3 quadrados fora. Lembrando que a German Whisper pode vir aqui para a direita, né? Mas eu estou assumindo aquilo que eu estou vendo, né? Então, são essas daqui. Assumindo que ele faça isso daqui. Vamos aqui colocar, então, todos os valores que a gente possa achar que tem. Então, a gente viu que o 4 e 5 não pode. Aqui a gente viu que não pode ter 7 e 9. Aqui 1, 3 e 9. Aqui 5, 6 e 9. Ok. A gente sabe que aqui não pode ser 6, porque, de novo, o 6, a única diferença de 5 é o 1, então ele não pode ter dois 1s no mesmo lugar, né? 1, 1 ou 1 e 1. A gente sabe que aqui não pode ter 6. É... Aqui, ó, tem outro ponto importante também nessas três. Lembra que eu comentei que as linhas de German Whisper elas sempre têm essa contraposição entre os números altos e os baixos? Aqui a gente vê isso de novo. Se a gente for pensar aqui, se esse número puder ser 2, e como que eu cheguei nisso, tá, galera? Um truque, às vezes, para vocês tentarem enxergar algo, é sempre tentar cortar as dicas pelo o que pode te dar algo. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo que, por exemplo, aqui a gente tem um número baixo e dois números altos. Se a gente conseguir ignorar o número baixo, que é o 2, a gente vai tirar alguma coisa dos números altos, que é o 7 e 8. Se a gente tirar, por exemplo, o 8 daqui, se a gente conseguir provar que o 8 não é aqui, a gente descobre que agora são só números baixos. Isso é importante para a gente. Tudo isso é sempre importante no Sudoku. E isso é uma prova disso. Porque se a gente colocar o 2 aqui, quer dizer que aqui é um número baixo. Quer dizer que essas duas opções aqui devem ser números altos. 5 de diferença do 2 é 7, 8 ou 9. Aqui não pode ser 7, 9, então a única opção é o 8. Só que aqui a gente também só tem o 8. Logo, a gente consegue excluir a opção de aqui ser o número 2. Sobrando então 7 e 8. Se aqui for 7 e 8, que são números altos, quer dizer que aqui e aqui eles têm que ser números baixos. Então aqui sobra 1 e 3. Aqui tem que ser um número alto e aqui tem que ser um número baixo. Então, a gente agora tem aqui um trio de 1, 2 e 3. A gente pode até completar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. A gente sabe que aqui é 7 e 8. E a gente sabe que aqui vai ser 4, 5, 6. Aqui não pode ser o 6, porque tem o 5 e 6. Então aqui é o 4. E a gente agora chegou nesta conclusão. A gente aqui descobriu agora essas pegadinhas aqui, ó, essas manchinhas. Quer dizer que em algum outro lugar a gente vai encontrar outra manchinha para ligar. E aqui, ó que interessante, a gente tem 5, 6, 4, 9. Então aqui a gente tem certeza 1 e 3. Né? 1, aí pode ser o 2 e o 2. 3, 4, 5, 6. Aqui pode ser 7, 8. 7, 8 e 9. Ou seja, a gente tem certeza que 1 e 3 está aqui. Porque ele não pode estar em nenhum outro lugar daqui. Só que a gente tem uma bolinha de cobre branca, que fala que são números consecutivos. E a gente tem aqui os 5, 6 e 8, que nenhum é consecutivo de 1 e 3. Então a gente sabe que 1 e 3 estão aqui.
Logo, as únicas opções que a gente tem que cabem aqui são as consecutivas do 5, 6 e 8. Então, é 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 6 para 5 e 7 para 8 e 8 para 9. A gente sabe que aqui não pode ser nem 4, nem 5, nem 6, nem 9. Aqui é 7. Aqui é 8. Aqui é 7. Aqui é 2 e aqui é 8. Boa, 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 boa. Então, aqui a gente sabe que agora não pode ser o 5, tem que ser 6 e 8. E a gente segue de novo com a mesma temática que a gente seguiu aqui numa sequência de 3 Cropics pretos, a gente vai seguir agora na temática de 3 Cropics brancas. Que é o quê? Se aqui é 7, aqui pode ser 8. Se for 8, aqui teria que ser 9. Né? 7, 9, só que o 7 já foi usado. Não tem, então aqui é um 6. A gente tira o 6. Aqui, seguindo a mesma lógica, então é um 5 e aqui um 8. Aí a gente vê que a gente tem aqui a mesma manchinha, né? Então vamos pintar. Elas parecem. Ops, elas parecem o quê? Vamos fazer um azulzinho. Aqui. E aqui a gente já tem a resposta também, né, galera? A gente não pode fazer isso, porque a gente vai estar cruzando essa linha aqui, ó. Não pode cruzar, então a gente tem que vir por baixo. Lembra que os valores sempre têm que estar entre, né? Então aqui a gente tem o inferior, na extremidade inferior. Tem que ser maior que 7, tem que ser 8 ou 9, não pode ser 8, então é 9. 1, 3, então aqui é 2 e 4. E estamos evoluindo, estamos evoluindo. Aqui a gente sabe que é a Killer Cage com soma 5. As únicas somas de 5 são 1 e 4 e 2 e 3. Isso é muito bom. E a gente já percebe aqui um ponto de novo importante da linha de German Whisper. A gente tem aqui um número baixo, aqui um número baixo. Então, aqui tem que ser um número alto. Aqui tem que ser um número alto. E olha que interessante, a gente já viu que aqui, por ser um número alto, cortado pelo 6, 7, 9, só sobrou 8. E aqui outro número baixo. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui sendo um 8, não permite aqui ser um 4. Então aqui não pode ser 1, né? Por conta da regra da diferença de 5. E aqui também não pode ser 4. E olha que interessante. Aqui a gente viu que tem um quarteto de 1, 2, 3, 4. Mas, mais importante ainda, aqui a gente tem um trio de 1, 2, 3. Esse trio de 1, 2, 3 permite que a gente identifique que aqui seja o 4. E por que disso? Você vai falar, ué, mas cadê o 2 aqui? Ele é um 2 fantasma, né? A gente chama de ghost number, porque ele basicamente vai falar o quê? Se você usar o 2 aqui nesse 2 e 4, neste, só sobrará as opções de 1 e 3, tirando todas as possibilidades dessa casinha. Então, a gente considera que aqui a gente tem esse 2 fantasma, porque segue na mesma proporção do 1, 2 e 3. Logo, aqui a única opção que a gente tem é o 4. 2. E eu não sei se vocês separaram, mas vocês viram que a gente não está liberando todas as casas ao redor dos números. Isso que é, por exemplo, aqui ó, a gente não liberou essas duas casas depois de colocar o 9. Isso daí é a fog dinâmica, né? Em que a gente só libera as casas que estão assim, prontas para ser liberadas. E quem constrói isso são os próprios criadores, né? A gente tem do 4 aqui uma diferença de 5. Tem que ser o 9. E aqui a gente acabou de perceber que a gente tem os mesmos rastros, né? Então vamos colocar uma corzinha. Vamos colocar o rosinha agora. Ó, aqui. E tem que ser a distância mínima, né? Estou assumindo que seja isso mesmo. Eu acho que nenhuma linha pode cruzar, nem nada. Eu acho que essa daqui é a mais segura da gente realmente dizer que é o caminho mais curto. Olha que interessante. Aqui, da mesma forma que a gente tirou o 2 daqui, a gente também não pode falar que o 2 vai ser aqui. Porque se o 2 for aqui, a gente tira o 2 daqui, sobra 1 e 3 e não tem possibilidade aqui. Então, 2 não pode ser ali, então aqui não pode ser 3. Boa. Então, 1 ou 4 ou 3 e 2.
Aqui, ó, 5. Quer dizer que aqui vai ser 6, 7, 8 e 9. Aqui não pode ser 8 e 9, ou seja, as extremidades são 6 e 7. Isso é muito importante porque a maior extremidade que a gente pode ter aqui é o 7. Ou seja, aqui não pode ser o 8 e 9. Agora eu estou pensando se o 7. Se essa daqui for a mínima, aqui é 6. Ah, não, olha que interessante. Aqui só pode ser 1, 2, 3, 4 e 5. Porque os 6, 7, 8 e 9 já estão aqui. Ou seja, a gente tá vendo que o 7 ou o 6 vai ser aqui e aqui não pode ser 7. Em nenhum cenário aqui pode ser 7, mas pode ser o 6. Então, o 7 não pode ser 6, aqui tem que ser 7. Então, é... agora o que a gente precisa pensar é o seguinte. É... hum, A gente tem a continuação aqui da linha roxa, né? Então ela acaba aqui, ela deve fazer alguma coisa tipo assim, né? Algo do tipo. Opa, acabei de perceber que a gente tem o 7 aqui. Isso não permite que o 3 seja aqui. Então aqui é o 3. Ah, se aqui for 5, a gente não tem nenhuma possibilidade de outros dígitos que cabem. Vamos pensar aos pouquinhos. Se aqui for 4, pode ser 5, 6, mais nada. Então não pode ser 4. 3. Pode ser 4, 6, 5. Né? 5, 6, 4. 5, 6. Então já pode ser o 3 aqui. Aqui pode ser um 2. Se aqui for 2, sobra um 3. 2. Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, de novo, aqui a gente tem um trio. Logo, aqui é 4. Aqui é 1. Aqui é 3. Aqui é 1. Aqui é 2. Aqui é 3. Ótimo. Então, isso quer dizer que a gente vai ter aqui, nesta linha, essa linha ele não fala nada de uma regra de repetir, contanto que as regras permitem que os dígitos se repitam na mesma linha, elas podem repetir. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro aqui da linha a gente vai ter os números 4, 5 e 6 se repetindo. Ou seja, porque tem que estar entre 3 e 7. Os únicos que podem ir em 3 e 7 é 4, 5 e 6. Então aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 4 e aqui vai ser 5 e 6. Vamos lá, então aqui vai ser 1 e 2 e aqui vai ser 3 e 7. Ok, acho que agora a gente vai ter que colocar um pouquinho de regra de Sudoku. Então vamos aos poucos. Então, por exemplo, ó, o 1 vai ser aqui, né? Então cortando aqui com esse 1. O 2 vai ser estes dois. O 3 é. 3 não tem muita coisa. Agora o 4 a gente tem aqui. Ups. 5 a gente não tem muita coisa. 6 também não. 7 tem alguma coisa que a gente possa fazer? Acho que não muito, né? 8 tem, ó. 8 tem. Então 8 vai ser aqui, aqui. E o 9 também aqui. É... A gente também tem aqui, ó. Então 2, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, mas então 1, 1. Aqui vai ser 1, 2, 2, 2. 3 não tem, 4, 4. 4. 5 não tem, 6 não tem, 7 não tem, 8 e 9. Uau. É, Tem alguma coisa que eu estou
deixando passar? Vamos pensar, galera. É, a gente ligou aqui, a gente fez aqui, aqui. A gente tem esse e esse. Será que a gente vai ter que tentar identificar por onde que a linha roxa passa? É, vamos pensar de uma outra forma. Se aqui for o 8, por exemplo, aqui vai ter que ser um, 2 ou 3. Não nos dá tanta coisa assim. É, opa, olha que interessante. Aqui não pode ser um, 2, 3, 4 e nem 5. Ou seja, aqui é um número alto. Então tem que ser 6 ou 7. E isso é uma ótima fonte de informação. Por quê? 6 e 7 quer dizer que aqui só vai poder ser um ou 2, mas não pode ser 2. Então aqui é 1. Aqui não pode ser 1. Só que isso não necessariamente nos diz que aqui ou é 6 ou é 7. Tem que ser no mínimo uma diferença de 5, então pode ser qualquer um dos dois. Porém, a gente já descobriu que agora então aqui vai ser um número alto. Então pode ser 6, 7, 8, 9. 6 e 9 não podem. Aqui vai ser um número baixo, então 1, 2, 3. Ops. E aqui vai ser um número alto, então 6, 7, 6, 7 ou 8. Ótimo. Aqui a gente tem uma bolinha de Kropik, então a gente sabe que aqui não pode ser 7, então aqui é 8. Então aqui é 4. Aqui tira o 8. E a gente vê que aqui tem o mesmo caminho. Vamos pintar essa de verde. E o menor caminho possível, eu diria que é esse. Aqui não pode ser 9, porque o 9 tem que estar dentro das extremidades, então aqui é 9. É... Vamos ver. O que nos sobrou? 5, 6, 5, 6, 7, 8. Aqui não pode ser 7, 8, então é 5, 6. 5, 6, 5, 6. Então aqui não pode ser 6, tem que ser 7. Aqui não pode ser 6, 7, tem que ser 8. Ótimo, ótimo, ótimo. Então aqui a gente tem 5 e 6. Aqui, se aqui for 2, 3. Pensando se aqui pode ser, por exemplo, 7, 8 e 9. Se aqui for 6, não pode. Então tem que ser uma extremidade baixa aqui. Porque se a gente colocar, ó, tem 7, 8, 9. A mais alta possível é 6. Se for 6, aqui tem que ser 5. E não tem o que colocar no meio. Então não é 6, não é 5, não é 4, não é 2, não é 1. Então é 3. A única opção é 3. Não pode ser 5, 6. Não pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não pode ser nenhum nem 2. Então é 3. Realmente é 3. Aqui é 2. Entre 3 e 5 tem 4. Que não pode. Entre 3 e 6 é 4 e 5. Eita, acho que talvez eu tenha errado, galera. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos por partes. Vamos por partes. Aqui a gente viu que é 7, 5 e 6. A gente viu que não pode ser 1, 2, 4, 7, 8 e 9. Eu tenho certeza de que aqui é 5 e 6, porque a gente tinha
Aqui era 6, 7. Aqui era. Deixa eu só voltar para confirmar realmente que a gente fez esse cálculo correto, né? Então a gente viu que 9, 9, 9, 9 não pode estar aqui. Ah, galera, eu já achei o erro. O erro está aqui, ó. Eu confundi. Eu comentei que essa é a menor linha, mas a gente pode fazer também essa daqui. Meu erro. E a gente, na verdade, acabou de provar, né, no futuro, de que este caminho aqui era impossível. A gente provou do jeito errado. Então a gente viu que pode ser assim ou assim. A gente conseguiu já provar que ele não pode ser assim, mas vamos tentar encontrar da forma correta isso, né? Então a gente viu que aqui vai ter que ser 5, 6, 7 ou 8, não pode ser 7, 8, 5, 6. Então, aqui é 7, aqui é 8. Isso a gente conseguiu provar que está certinho. E sabendo que aqui é 5 e 6, então a gente estava vendo então que aqui realmente não pode ser 1, 2, 4, 7, 8, 9. Não pode ser 5 e 6 aqui, porque a gente não vai ter espaço entre essas duas bolinhas. Então aqui realmente é o 3 e aqui realmente é o 2. A questão é que a gente então tem que puxar o caminho verde não assim, e sim usar desse 4 para vir para cá. Ou seja, vai ser 4, 5, 6, 6, 5, 6, 5. Ops, desculpa, 5. Ok, ok, ok. Estamos evoluindo. Aqui então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente tem 1 e 9. E aqui a gente tem 2, 3 e 7. Então aqui é 3, 17. Ótimo. Aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui é 9, aqui é 1. Sobrando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vamos ver se 4, 4, 4. Ó, olha que interessante aqui. Ó. Aqui não pode ser um 4, porque se aqui for 4, aqui teria que ser 9. A gente viu que não pode ser 9, então aqui não pode ser 4. Então o único lugar que pode ser 4 é aqui. Aqui é um 5, aqui é um 4. Aqui é um 8. E um 8. Aqui tem que ser 1, 2 e 3, como a gente já sabe que o 1, 2 está aqui em cima. Então aqui é um 3. 9, 8. A gente viu que a gente tem os donuts. Vamos colocar os donuts de amarelo. Eu acho que são. Não, não são donuts nada. Isso daqui é um biscoitinho aqui de cachorro. E pelo visto o caminho mais curto é este daqui. Aqui, 1, 2, pode ser 5 e 6 ainda. Ah, não, não, não pode ser 5 e 6. Aqui tem que ser 1 e 2. Ok, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 e 7. Pode ser. Se aqui for 1, 2, 3. Não. 1, 2, 4, 5, 6, 7. O mínimo que já tem é 1 e 7. Se aqui for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, já não dá. Então aqui é 1. Aqui vai ser entre 5 e 6. Aqui não pode ser 5. Aqui é 2, 3, 1, 2, 7, 2. Quer dizer que vai ser 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Então aqui é 7. E o 9 tem que estar fora da extremidade. O único lugar que pode ser 5. Não, aqui pode
pode ser 2, 5, 6. Não pode ser 2, 5, então 6. 2, 5, 6, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 7. E aqui, que nem eu comentei na outra, eu acho que é mais rápido. A gente faz assim mesmo. E já olha todos os numerozinhos que estão faltando. Ops. Eu tô tirando ele sem querer. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 9, aqui é 6 e aqui é 7. Boa, galera. 30 minutinhos aqui explicando tranquilo as regras. A solução está correta. Ela foi capaz aqui de usar as informações para investigação e tudo mais. De novo, são desafios super interessantes, né? O da Nala, eles mudam um pouquinho as regras para dar esse tchan a mais, eu diria. Eu acho que traz bastante curiosidade para justamente tipo, a gente levar em consideração coisas, né? Então, por exemplo, aqui parece o normal, né? Já que a gente tinha descoberto 4, fazer assim, mas a gente viu que estava errado. Ou, por exemplo, aqui, né, que a gente tem que assumir que o número repete, né, na linha. São linhas de raciocínio muito interessantes que tem que ter essa sacada, senão você não consegue resolver realmente o desafio. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo final de semana, uma boa final de Copa. Comentem os tempos que vocês fizeram. E um grande abraço, obrigado e até o próximo